A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o nosso programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 477 do nosso programa. E quero cumprimentar os nossos ouvintes e as rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova, de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, no Floresta. Cumprimento também você que nos ouve pelo Spotify e YouTube. E quero dar um alô também para o pessoal aqui da nossa equipe do setor de comunicação da Cúria da nossa Arquidiocese. Olá, Júlia! Olá, Padre! Olá, Julian! Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês em mais uma edição do nosso programa. E hoje, dia 1º de novembro, começando o mês 11. Logo, logo a gente já começa a programação de Natal, final do ano. Cada vez a gente tá sentindo mais... Verão, praia, férias. banho de rio. É um momento gostoso que a gente sempre passa, né? E que a gente vive e, enfim, se prepara por várias semanas para chegar nas datas mais festivas. Enfim, completar o nosso ano de 2025. Mas ainda dia 1º de novembro, vamos com um pouquinho de calma. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá, você que está em casa. É uma alegria estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral com você. Como a Júlia bem disse, né, estamos no mês de novembro, se aproximando do Natal, já sentindo o cheiro do Natal, que a gente fala. Panetone, chocotone. Isso. E é uma alegria, como eu disse, estar com você em mais esse programa Vida Pastoral. Espero que esse programa possa adentrar a sua casa, o seu carro, onde você está nesse momento, e que você possa se sentir parte. Muito bem. E agora nós vamos dar início ao nosso programa em torno da Palavra de Deus. Por isso, vamos ouvir agora o Evangelho para este domingo, dia de Finados. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido, preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse final de semana, nós vamos celebrar no domingo, no sábado, dia de Todos os Santos, mas no domingo, dia de Finados. E o dia de Finados é um dia santo de guarda e é um dia que a gente precisa até recuperar, por assim dizer, né? Porque a gente olha, os jovens não vão mais ao cemitério. A gente tem percebido muito isso, né? É uma coisa que está se perdendo, essa cultura. E o cemitério é um campo santo. É claro que não há ninguém ali, a não ser os restos mortais daquelas pessoas que amamos. Mas é um lugar de oração e reflexão, por isso se torna um espaço santo. E não deve ser um dia assim de tristeza. Apesar de nós estarmos pensando nos fiéis defuntos, daquelas pessoas que partiram, que nos deixam saudades e tudo mais,
corre-nos o risco de pensarmos que é um dia triste, que é um dia assim mais, né, de muita melancolia, o que não deve ser. Deve ser para nós assim um dia de refletirmos na nossa vida presente, como estamos vivendo, e também um dia de esperança, porque eles já nos precederam na vida eterna, os nossos irmãos que já faleceram. Então é um dia assim de olharmos para rezar por eles, não nos esquecermos deles, e por isso também é um momento para a gente pensar como a gente está levando a nossa vida e o que a gente quer para o futuro, né? Um futuro para a vida eterna. Se a gente olha o evangelho de hoje, de João, Jesus vai falar bem assim. Oh, meu Deus do céu, onde é que está? Aqui. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para dizer o quê? Não se perturbe o vosso coração. Não seja com o coração, não fique com o coração entristecido. Não fique com o coração assim desanimado e sem esperança. Esse ano, por exemplo, também perdi a minha falecida avó. Então são anos de perdas, pessoas próximas que a gente tem um elo afetivo e de repente dá um vazio, dá um buraco na nossa vida. Mas a gente não pode ter isso como um momento de tristeza. Se choramos, mesmo nesse dia de finados, se choramos, não podemos chorar de tristeza. Nós podemos chorar de saudade, que é uma coisa bem diferente uma da outra. Tristeza nós choraríamos, ou então chora de tristeza quem não tem esperança na vida eterna. Por quê? É como um animal. Morreu, não tem mais o que fazer a não ser enterrar. Não há uma perspectiva de uma outra vida, de uma vida nova em Jesus Cristo para um animal. Mas para nós que somos cristãos, sim. Por isso Jesus vai dizer, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? E agora vem um outro impulso. Opa, na casa de Deus tem muitas moradas. Eu quero fazer parte dessa morada? Eu quero ter uma morada junto de Deus? Ah, então quero. Então se quero, nós precisamos seguir o caminho. E quem é o caminho, né? Como Tomé diz, Senhor, para onde vais? Para onde vou, vós conheceis o caminho de Jesus. Então Tomé vai dizer, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega à morada do Pai sem seguir o caminho que é Jesus Cristo. Então, nós somos convidados nesse dia de finados a parar e olhar para a nossa vida. Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo. Se eu quero, depois da minha vida aqui nesta terra, com a morte, alcançar a vida eterna, alcançar uma morada junto de Deus, então eu devo buscar a Deus desde já. E esse Deus eu vou buscar de que maneira? Em Jesus Cristo. A casa do Pai, morada na casa do Pai, eu vou adquirir tanto quanto mais eu me aproximo de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida e que me leva ao Pai. Então hoje somos convidados nesse final de semana a refletir como está a nossa vida. Diante de tantas correrias, diante de tantos afazeres, diante de uma vida agitada, de uma vida assim, às vezes até caótica, perturbada, como eu estou vivendo a minha vida? Aliás, eu estou vivendo a minha vida ou eu estou sobrevivendo na minha vida? Né? A gente chega em casa do serviço, a gente sabe valorizar os nossos dentro da nossa casa, né? Que a gente tem. Estar com eles, aproveitar esse momento. Quando a gente está no trabalho, a gente sabe aproveitar o tempo que a gente tem no trabalho, ou a gente vive só murmurando e falando quanto o trabalho, quanto isso e aquilo, enquanto às vezes a gente está com as pessoas perto de nós e daqui a pouco do nada pode acontecer alguma coisa de, né? Ninguém está assim
livre de um acidente ou de alguma coisa que do nada pode se mudar. Então a gente precisa saber viver cada momento que a gente está tendo na nossa vida, onde quer que a gente esteja. É no trabalho? Vamos viver a nossa vida no trabalho. É em casa? Vamos viver a nossa vida em casa. Às vezes o pai e a mãe terceiriza o filho para um celular, para um tablet, para as redes sociais, porque o pai quer aquele momento para ele e não sabe viver. E o tempo passa tão depressa que daqui a pouco o filho já não cabe mais no colo. E esse tempo se foi. E lá na nossa vida um pouco mais adiante, a gente olha, meu Deus, como eu queria ter vivido diferente o momento com meu filho. Sobretudo quando vem os netos. Parece que os pais querem viver com os netos aquilo que não viveram com os filhos e tudo mais. Então, nós não precisamos ficar repetindo toda a vida isso. E às vezes, padre, eu penso que nessa situação, às vezes os pais projetam nos netos, digamos assim, justamente porque quando era com os filhos, eles dedicavam a vida só ao trabalho, só viviam exaustos, cansados. Então, quando chega a velhice, por exemplo, agora eu vou aproveitar os meus netos. Mas por que não aproveitou os filhos também? Exato, porque a maturidade era outra, né? E não se levava em conta, talvez, não se percebiam essas coisas. E se percebe depois de velho. Por isso, com o neto vai viver de uma forma diferente. Não é nem por falta de amor, né? Muitas vezes é pelo cuidado. As preocupações. Eu preciso trabalhar pra dar pro meu filho, às vezes, aquilo que eu não tive. Uhum. E aí, no cansaço, chega e não dão a devida atenção, etc e tal. Então, assim, buscar o caminho, a verdade e a vida também está nesses elementos. Porque o maior mandamento está no amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Olha, dentro da nossa casa são aqueles que moram com a gente, são os mais próximos, né? Então, esse final de semana é um final de semana de reflexão de como a gente está levando a nossa vida. Porque a nossa vida é um sopro, é uma nuvem passageira e daqui a pouco não estamos mais aqui. E aí? Seremos medidos com o tanto de amor que a gente amou o outro, né? E se a gente não amar, de que maneira vamos ser medidos, né? Então vamos pedir essa graça de Deus e vivermos bem esse dia de finados, rezando pelos nossos entes queridos falecidos e também fazendo esse exame de consciência, essa reflexão de como estou levando a minha vida e se estou buscando a Jesus Cristo para um dia alcançar essa morada junto do Pai. E aqui eu quero convidar você, se você não tem o hábito de ir para um cemitério, busque. Mas às vezes você está aqui porque está a trabalho, toda a sua família era em outro estado, era numa outra cidade, e os seus entes queridos estão num outro cemitério, onde você não consegue visitar. Tudo bem. Mesmo assim, procure um cemitério, né? E vai lá. Lá é um lugar, um campo santo, é um campo de oração, e é um campo também de reflexão a respeito da vida. E reze também, mesmo que você não conheça ninguém dentro daquele cemitério, mas reze por aqueles que foram sepultados dignamente ali e que descansam na paz de nosso Deus. Voltemos em festa à casa do Pai. Já o quente do seu grande amor, pois aquele que estava morto voltou a viver. Toda honra, sempre o poder.
Padre, durante a sua reflexão, né, quando o senhor falava que o dia de finados não é para ser um dia de tristeza, né, de reflexão, sim. O choro de saudade existe, sim, mas não a tristeza. Eu penso em como nós, humanos, né, e a gente já comentou isso em outros programas também, como a gente é falho. E a gente percebe que é nesses momentos que a nossa fé muitas vezes é fraca, né, e é colocada em prova. Porque, às vezes, brota até aquele sentimento egoísta, onde você sabe que a pessoa está bem, você sabe que aquele ente querido agora, às vezes, não tem mais sofrimento, que voltou à casa do Pai, como a gente escutou no Evangelho, e que seguiu esse caminho, né? Como a gente leu e, enfim, o Senhor fez toda essa reflexão. Mas nós não queremos que isso aconteça. A gente tem medo. Eu acho que talvez esse sentimento de tristeza, ele seja muito atrelado ao próprio medo do que é a morte. Do que a morte vai causar. Pra onde a gente vai? O que tem? O que acontece? Então eu acho que isso causa muita insegurança, inclusive quando a gente fala em fé. A nossa fé, às vezes, ela se segura muito na nossa humanidade. Onde que às vezes a gente não consegue. É como alguém que está tem uma piscina, né? Tá quente, a pessoa está louca para se jogar na piscina, mas ela fica molhando a ponta do pé, com medo que a água seja muito fria e sabe que vai dar aquele impacto da mudança de temperatura. Exato. E aí ela fica rodeando aquela piscina e não se lança. Às vezes nós somos assim na fé. A piscina é como se fosse assim a mão de Deus, onde que a gente confia, a gente quer, a gente sabe, mas a gente tem um pouquinho de insegurança para se lançar nas mãos de Deus. A gente não mergulha. Não mergulha. Não mergulha porque daí fica naquela, mas será? Então nós confiamos meio que desconfiando. Eu sempre costumo dizer assim, nós somos como Israel, né? Jacó tem um sonho e no sonho tem aquela luta com o anjo de Deus e é ferido a perna e Jacó manca e passa a se chamar não mais Jacó, mas Israel, como sendo aquele povo que vai caminhando, mancando com Deus. Nós somos como Israel, que vamos na nossa fé caminhando, mancando com Deus. Nessa parte de ter medo, muitas vezes, sobre a morte, desse egoísmo que eu falei que às vezes parece que a gente sente, né? Onde a gente pensa só no que a gente tá sentindo. Nesse sentido de não querer que a pessoa vá, de não querer perder, de não querer sentir a dor da saudade, porque isso também machuca. E da perda. E da perda, desse distanciamento obrigatório, digamos assim. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm... Às vezes, pouco conhecimento, até mesmo sobre a própria cremação, e ficam, às vezes, com as cinzas em casa como uma forma de ter aquela pessoa perto. Falando em finados e nesse assunto sobre a cremação, que ainda não é algo... por mais que seja falado, ainda não é tão comum, apesar de já ter crescido muito, né? Qual que é a visão quando a gente fala em cremação e catolicismo? Bom, já se teve mais, assim, reticências com relação à cremação. Hoje a igreja entende que pode se realizar com tranquilidade a cremação, o que a igreja preza. Uma das obras de misericórdia é sepultar dignamente os mortos. Então, se uma pessoa que foi cremada ou opta por ser cremada e é cremada, ela deve ser, então, assim, sepultada dignamente. Então, o que acontece? Há pessoas que gostam de pegar as cinzas do ente querido falecido e lançam no mar, lançam na natureza, enfim. Essa prática a igreja não aceita, né? Se a pessoa foi cremada, os restos, as cinzas, elas devem ser armazenadas numa urna e essa urna deve ser, por assim dizer, então, sepultada, né? Seja junto numa sepultura de alguém normal, assim, que foi sepultado, assim, que foi colocado o corpo da pessoa, seja aqueles jazigos onde tem as gavetas para colocar o caixão, mas ao mesmo tempo também tem um espaço para colocar
as devidas urnas com cinzas, ou seja, em algum outro lugar específico para isso, como por exemplo, nós temos a nossa Catedral São Francisco Xavier, onde existe uma cripta que fica embaixo do presbitério, ou seja, tem o altar onde o padre celebra a missa. Lá embaixo desse altar subterrâneo, a nossa Catedral São Francisco Xavier tem uma cripta onde tem aquilo que se chama os lóculos. Ali são gavetas próprias para guardar, para ser sepultado, ou os restos mortais, porque tem pessoas que às vezes fazem a exumação dos corpos do cemitério e querem então colocar ali na catedral, ou em qualquer outro lugar, cemitérios que tem lugar próprio para isso, ou então as cinzas. As pessoas são cremadas e então são depositadas ali, a urna é guardada e tem a lápide, tudo certinho. Então, dessa maneira, a igreja então assim recomenda que seja feito. Um católico que queira ser cremado, uma pessoa católica cremada, não tem algo contra da parte da doutrina da igreja, desde que seja feito o sepultamento digno. E falando em igreja, né, em catolicismo, enfim, a gente está vivendo o ano jubilar ainda, né, padre? E neste ano santo da igreja, algo que nós católicos podemos ter é a indulgência plenária. Ok. Essa indulgência, para explicar para quem está escutando a gente, talvez ainda não escutou sobre, né? Como que a gente pode conquistar ela? O que seria a indulgência plenária? A gente pode obter a indulgência plenária para alguém que já faleceu? Como é que funciona? O tema da indulgência, sobretudo porque também estamos agora na semana que os protestantes celebram a Reforma Protestante, o tema da indulgência foi justamente muito criticado porque foi mal interpretado e talvez até mal vivido naquela ocasião na Idade Média, 1517, com a Reforma Protestante, né? Mas hoje, né, a igreja apresenta com clareza essa dinâmica da indulgência plenária, né? Então, o que fazer para alcançar, conquistar essa indulgência plenária, né? Então, é necessário realizar a obra prescrita pela igreja e, adicionalmente, cumprir 3 condições: a confissão sacramental, a comunhão eucarística e a oração pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Geralmente um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre, o Papa. Então, por exemplo, estamos no ano jubilar. Em nossa arquidiocese, quais são os lugares que a gente pode fazer uma peregrinação para algum santuário? Seja o santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, seja o santuário Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul, santuário Nossa Senhora Aparecida em Mafra, a igreja de Nereu Ramos, Nossa Senhora do Rosário, lá do Padre Aloísio Boing, e a Catedral Metropolitana São Francisco Xavier. E o Santuário Sagrado Coração de Jesus. E o Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui em Joinville. Esses 6 lugares são os lugares de peregrinação. Então, se faz uma peregrinação até esses lugares, participa-se de um momento de confissão, participa-se da Santa Missa e se reza pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Assim se conquista a indulgência plenária. O que seria, vamos dizer assim, a indulgência? Vamos pegar um exemplo. Você tem um copo de vidro, ok? Eu vou lá e quebro este copo de vidro, ok? E daí eu quebrei o copo de vidro, eu vou lá e peço desculpas para você. E você me dá o perdão. Você me desculpa pelo ato que eu fiz de ter quebrado o seu copo de vidro. Bom, eu recebi o perdão. No entanto, ficou a consequência do meu pecado, que é o copo de vidro, que não tem mais como restituir. Por mais que eu cole, ele não vai mais servir como copo de vidro. Então, para isso existe o que? A indulgência, que ela vai, por assim dizer, reparar aquele copo, no sentido de que fica a consequência. Então, para
vamos assim dizer, eliminar aquela consequência do pecado, existe a indulgência. A confissão nos perdoa dos nossos pecados, dos quais nós estamos arrependidos e queremos o propósito de melhora e confessamos o pecado. Pronto. Porém, existem as consequências do pecado. A indulgência é para reparar as consequências do pecado. No caso, ela limpa essas consequências. Exato, né? Porque vai ficando. E como a gente estava conversando aqui antes do programa, sobre na eternidade a gente ter ciência de tudo aquilo que a gente fez e do impacto que os nossos pecados, os nossos erros causaram aos outros. Eu acho que isso também nos causa um medo, nos assusta de uma certa forma, né, padre? Justamente pelo fato de, muitas vezes, não sabermos o quanto o que a gente faz impacta a vida do meu irmão. Por isso, quanto mais a gente se abrir para a misericórdia, e a misericórdia não é pecar e passar a mão na cabeça e tá tudo bem, não. Mas quanto mais a gente mergulhar na misericórdia de Deus, quanto mais a gente experimentar a misericórdia de Deus, tanto mais nós vamos nos tornar misericordiosos com os outros. E aí vira um ciclo, né? Experimentamos a misericórdia, nos tornamos mais misericordiosos, e por isso mergulhamos mais ainda na misericórdia de Deus e vamos nos tornando misericordiosos. E aí a gente vai fazendo com que outros possam experimentar a nossa misericórdia. Ou seja, na verdade, experimentam a misericórdia de Deus pela nossa misericórdia e vão sendo mergulhando na misericórdia, vão sendo misericordiosos. E tá vendo? É um ciclo. Se o pecado tem consequência, que contamina, a misericórdia também tem a sua consequência que contagia. Então, tirar esse dia de finados para a gente fazer o exame de consciência vai nesse sentido também, né? Como eu estou vivendo a minha vida? Por isso, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se aproximar desse caminho, se aproximar desse Jesus Cristo, experimentar esse Jesus Cristo, que não é só assim, rezar o texto todo dia, ir na missa tô sempre, não, mas se abrir para verdadeiramente ou um retiro, ou se colocar diante do sacrário e se abrir verdadeiramente diante de Deus, participar de, sei lá, um momento de louvor, de oração, para dar aquela mexida para querer experimentar ainda mais esse Jesus Cristo. Não se trata de um legalismo de práticas religiosas, mas de uma experiência verdadeira de Deus na nossa vida. Mas, padre, para, de uma certa forma, auxiliar, ajudar, ou enfim, a salvar mesmo a alma daquele nosso ente querido, né? Daqueles que já faleceram. As nossas orações nas missas também são válidas, certo? Não só as indulgências plenárias. Mas rezar pela alma do falecido também ajuda. As pessoas passam por um processo de purgatório. Passam pelo purgatório, que é um processo de se purgar, de se purificar, para se encontrar definitivamente com Deus. Para estar diante da presença de Deus. Quando nós rezamos, pelos fiéis defuntos, sempre quando que a gente vai à missa, que lá o padre reza pelos falecidos, a gente lembra dos nossos entes queridos, que não é só mandar rezar a intenção de missa e achar que a folha que está lá em cima na mesa do altar está resolvido e eu não vou na missa. Para que a intenção da missa seja válida, eu preciso estar presente naquela missa que mandei rezar a missa. Ou seja, nas nossas orações pessoais, na Santa Missa, quando a gente vai colocando, a gente vai rezando, a gente está intercedendo pelas almas que estão no purgatório. E assim a gente vai ajudando elas a se salvarem. Olha, quem se beneficia das indulgências, né? Além de nós rezarmos pelas almas, as indulgências podem também valer para as outras pessoas, né? Cada pessoa é responsável por suas ações e seus efeitos. Logo, é seu dever pessoal buscar a indulgência. Contudo, podemos obtê-las também em favor das almas do purgatório, em virtude do mistério da comunhão dos santos. Isso está presente no documento do Manual das Indulgências, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II no ano de 1999, tá?
Então, assim, para a gente dar essa informação precisa, nós podemos adquirir as indulgências para nós e as indulgências pelas almas do purgatório. Agora, nós buscarmos indulgências para as pessoas que estão vivas, aí isso não tem. Cada um deve buscar pelos seus atos, né? As indulgências. Ô padre, a gente pode dizer também que, como a gente estava falando sobre arrependimento e consequências, que o dia de finados é um dia muito importante, que a gente pode fazer uma reflexão da nossa vida, né? Muito mais que visitar o cemitério e orar por aqueles pelos finados e pelas almas do purgatório, mas também é um dia que a gente pode tomar a decisão talvez de morrer para o homem velho, talvez não, de morrer para o homem velho e de dali para frente viver como um homem novo, né? Eu acho que de refletir toda a nossa vida, até nos momentos que a gente vai até o cemitério, celebra a missa lá, visita nossos entes. Eu acho que o cemitério ele é muito reflexivo nisso também, né? A gente olhar para aquilo tudo e pensar que muita gente morreu sem saber o que estava fazendo, morreu na culpa, morreu no erro, e de que nós ainda temos tempo, né? Então eu acho que domingo é um dia de a gente pensar em matar o homem velho, na morte mesmo, pensar nessa morte de matar o homem velho, a vida de pecado, e viver para um homem novo. É interessante porque a igreja ela é triunfante, militante e padecente, né? Triunfante é a igreja, os santos, quem já está na glória de Deus. Militante somos nós que estamos aqui na terra, militando, lutando, caminhando para alcançar o quê? Um dia a vida eterna. E padecente são as almas do purgatório. Por isso que, dia 1º, nós rezamos pela igreja triunfante, dia de todos os santos. Que é hoje, no caso, o dia que esse programa tem ao ar. Exato. E dia 2, nós rezamos pela igreja padecente, que são as almas do purgatório. Porque os que faleceram podem estar na glória de Deus? Podem. Mas já não sabe. Pode ser que ainda esteja no purgatório. Então, é o dia de nós lembrarmos dessa igreja padecente que também precisa das nossas orações. Esse é o primeiro ponto de existir o dia de finados. Porém, diante da vida que a gente leva, eu gosto de trazer a reflexão também para essa dinâmica de olharmos para o nosso interior, valorização da vida, daqueles que estão à nossa volta e a esperança na vida eterna. Eu ia perguntar isso pro padre também. Existe alguma ligação do dia de todos os santos ser um dia antes de finados? É essa a ligação? É essa ligação, porque primeiro, um dia rezamos pela igreja triunfante, os que já temos a certeza de que estão na glória de Deus. E outro dia pela igreja padecente, os que morreram e nós não temos a certeza de onde estão. Né? Se estão sendo purgados, se já contemplam. Porque nós temos, por que na ladainha tem um elenco de nome de santos reconhecidos para a igreja e no final todos os santos e santas de Deus? Porque são aqueles que já passaram pelo purgatório, já estão na glória de Deus, mas a gente não sabe quem é. Por isso todos os santos e santas de Deus. Agora, o elenco que aparece na ladainha são aqueles que a igreja canoniza, que ela então confirma que já estão na igreja triunfante. É muito bonito pensar que no meio de nós talvez existem muitos santos e santas, né? Até na nossa família, ou que conviveram conosco, e às vezes não são santos de altar, não foi reconhecido pela igreja. Exato. Mas que viveram dignamente uma vida santa e são pessoas que também podem nos inspirar, né? A querer viver isso. Exatamente. E aí, então, por isso, dia 1º e dia 2 estão assim, tem uma ligação forte entre as duas datas. E nós vamos agora para o nosso quadro da Notícias da Semana. É com você, Júlia. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E começamos hoje a notícia com a paróquia Nossa Senhora das Graças em Jaraguá do Sul, que divulgou a programação para a festa da Padroeira. A paróquia Nossa Senhora das Graças da cidade de Jaraguá do Sul divulgou a festa da Padroeira com início com a Semana das Talhas, de 16 a 22 de novembro, e fecha com 2 dias de festejos, no dia 22 e 23 de novembro também. Veja a programação completa no site da Arquidiocese de Joinville e participe deste momento tão bonito. E no dia 8 de novembro, teremos a segunda edição do Café Beata Clélia Merloni.
A segunda edição do Café está chegando e acontecerá no dia 8 de novembro, como eu já disse, a partir das 15 horas. E o Café é uma iniciativa voltada a ajudar o lar de idoso Betânia e será cobrado um valor simbólico de R$ 30. Será uma tarde deliciosa com show de prêmios e muita comida boa. O ticket você pode comprar diretamente no Lar do Idoso Betânia, na Secretaria da Catedral São Francisco Xavier e também na Secretaria do Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville. E continuando a programação, a gente vai falar agora sobre as missas que vão acontecer nesse feriado de finados. Então, amanhã, domingo, dia 2 de novembro, é celebrada a solenidade dos fiéis defuntos, ou dia de finados. Temos algumas programações para esse dia, e o nosso arcebispo Dom Francisco Carlos Bá celebrará missa também no cemitério municipal de Joinville. Vamos lá! No cemitério municipal de Joinville, às 10 horas da manhã haverá missa com o Santuário Sagrado Coração de Jesus e às 4 horas da tarde será missa presidida pelo Dom Francisco. No cemitério Nossa Senhora de Fátima haverá missa às 3 horas da tarde. No cemitério São Sebastião, aqui em Joinville, haverá missa às 9 da manhã e às 11 da manhã. No cemitério Parque Jardim das Flores, a missa será às 10 horas da manhã. E no cemitério do Complexo Crematório Ângelos, a missa será às 3 horas da tarde. Muito bem, essas são as nossas notícias. E nós vamos agora para o nosso quadro de aniversariantes da semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Iniciamos o nosso quadro, então, da data do dia 1 de novembro até dia 7 de novembro. Iniciando dia 1º de novembro com o aniversário do padre Wagner Roberto Cimino. Dia 6 de novembro, o aniversário do padre Bertino Weber. 6 de novembro, aniversário do diácono Jefferson Petris. 7 de novembro, aniversário do padre Eliton Fernando. E no dia 7 de novembro também celebramos o aniversário do diácono Olamir da Costa. Então, muito bem, aos meus irmãos diáconos e padres, Monsenhor Bertino, que estou morando também ali na catedral junto com o Monsenhor Bertino. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe e conceda saúde e paz por muitos e muitos anos, para que possam por muito tempo servir ao nosso Deus através do ministério a que foram chamados. Jesus, nosso Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Filho de Deus a chamar, todos os mortos irão ressurgir. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. E agora vamos para o nosso quadro dos Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração.
neste dia 1º celebramos a solenidade de todos os santos de Deus. A solenidade de todos os santos celebra a vocação universal à santidade, convidando os fiéis a olharem para o céu e imitarem os que seguiram Jesus Cristo com fidelidade. Originada no culto aos mártires no século IV, a festa foi fixada em 1º de novembro pelo Papa Gregório III. Ela recorda a esperança da vida eterna e homenageia todos os que alcançaram a glória com Cristo. Os santos são apresentados como os modelos e companheiros na caminhada cristã, sinais de que o Espírito Santo pode realizar em quem vive o Evangelho. E no dia 2 de novembro, celebramos então, como bem dizemos, Finados, comemoração dos fiéis defuntos. O dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, foi instituído pelos monges beneditinos, por volta do ano 1000, por iniciativa de São Odilo, para recordar e interceder pelas almas dos fiéis falecidos. Ele que vai pro crânio. A data convida à esperança e não à tristeza, reforçando a fé na vida eterna e na comunhão entre vivos e mortos. A Igreja ensina sobre o purgatório como lugar de purificação e estimula orações e sacrifícios em sufrágio das almas. Desde os primeiros séculos, os cristãos rezam pelos defuntos e a Igreja concede indulgências a quem o faz com fé. 3 de novembro, São Martinho de Lima. São Martinho de Lima nasceu em 1579, filho de pai espanhol e mãe negra panamenha. Sendo rejeitado pelo pai por causa da cor da pele, viveu humildemente o trabalho como barbeiro, profissão que usava para servir os pobres com caridade. Aos 15 anos, ingressou no convento dos dominicanos, onde exerceu as tarefas mais simples com profunda humildade e fé. Foi reconhecido por seus dons espirituais e ações de amor, como curar doentes e fundar um hospital para crianças abandonadas. Faleceu em 1639, sendo canonizado em 1962 e proclamado patrono dos barbeiros. Dia 4 de novembro, São Carlos Borromeu. São Carlos nasceu em 1538 na Itália e desde criança demonstrou vocação religiosa e amor à oração. Tornou-se sacerdote em 1562 e dedicou-se à renovação da Igreja, contribuindo decisivamente para a conclusão e aplicação do Concílio de Trento. Como arcebispo de Milão, destacou-se pela caridade, doando seus bens aos pobres e cuidando pessoalmente dos doentes durante epidemias e fomes. Enfrentou perseguições com coragem e humildade, convertendo até seus opositores pelo exemplo. Faleceu em 1584 e foi canonizado em 1610, sendo lembrado como modelo de pastor zeloso e reformador da Igreja. Dia 5 de novembro, celebramos São Guido Maria Comfort. São Guido nasceu em 1865 em Parma e desde jovem demonstrou profunda vocação religiosa. Apesar de problemas de saúde, foi ordenado sacerdote em 1888 e destacou-se como educador e formador espiritual. Em 1895, fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as missões estrangeiras, dedicada à evangelização dos não-cristãos. Como bispo de Parma, promoveu a catequese e a ação missionária e o fortalecimento da fé nas paróquias. Faleceu em 1931 e foi canonizado em 2011, sendo lembrado por sua dedicação pastoral e zelo missionário. 6 de novembro, São Nuno de Santa Maria. São Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360, em Portugal, e destacou-se como brilhante militar e homem de fé. Condestável do reino, foi herói da independência portuguesa ao conduzir o exército à vitória na Batalha de Aljubarrota, em 1385. Profundamente devoto da Eucaristia e da Virgem Maria, construiu igrejas e mosteiros, entre eles o Carmo de Lisboa. Após a morte da esposa, renunciou às riquezas e ingressou na Ordem do Carmo, vivendo com humildade e caridade. Faleceu em 1431 e foi canonizado em 2009, sendo lembrado como o Santo Condestável. Dia 7 de novembro, celebramos o dia de São Willibrordo. São Willibrordo nasceu em 658, na Nortúmbria, e desde cedo dedicou-se à vida monástica. Após formação religiosa na Irlanda, foi ordenado sacerdote e, em 690, enviado como missionário à Frísia, atual Holanda. Enfrentou povos hostis e desafios políticos,
mas fundou comunidades cristãs e promoveu a evangelização com coragem e sabedoria. Apoiado pelo Papa Sérgio I, foi nomeado bispo e estabeleceu sua sede episcopal em Utrecht. Fundou mosteiros, colaborou com São Bonifácio e consolidou a fé cristã no norte da Europa. Faleceu em 739, sendo lembrado como o apóstolo da Frísia. Muito bem, esses foram os santos da nossa semana e vamos assim também com eles pedir a bênção de Deus pela intercessão deles. Mas antes, o padre quer agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco, nos acompanhando, fazendo companhia para nós também, e as rádios que transmitem o nosso programa, bem como os técnicos envolvidos para transmitir. E o padre quer agradecer também a equipe do setor de comunicação aqui da nossa Cúria da Arquidiocese. Obrigado, Júlia. Obrigada, padre. Obrigada, Julian. E quero lembrar também neste finalzinho de programa que no dia 5 de novembro a gente celebra um ano como Arquidiocese de Joinville. Celebraremos um ano de elevação de diocese para Arquidiocese de Joinville. E em breve damos início também à celebração do nosso centenário diocesano. Então, para já ficar na cabeça de todos os nossos ouvintes, que a história da nossa igreja particular continua. Somos arquidiocese, mas temos que lembrar de tudo aquilo que já vivemos também. Uma ótima semana e nos encontramos no próximo Vida Pastoral. Obrigado, Júlia. Obrigado, padre. Obrigado, Júlia. Obrigado você que está em casa por participar e estar conosco. Mas o programa Vida Pastoral é muito importante, né? A sua audiência, nós nos sentimos realmente acolhidos por vocês quando a gente encontra vocês nos eventos. E esperamos encontrar vocês no próximo programa Vida Pastoral, então. Muito bem, obrigado mais uma vez a todos. E quero assim pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquem na presença de Deus. Graças a Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim, o sentido de todo viver. Eu encontro na fé e no amor, cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si quem foi na terra, mim, você. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!